Do que você tem alimentado sua alma? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo da postura Fênix. Nos capítulos anteriores, nós vimos que a alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome. A questão é se isso está te nutrindo ou desnutrindo, alimentando ou não. Percebemos isso pelo Mindful Eating, que é o exercício da atenção plena, que se percebe como você está se sentindo antes, durante e após alimentar ou assistir qualquer coisa ou qualquer conversa. E se você treina essa atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos e entende porque está com vontade de fazer esse consumo naquele momento. E então consegue encontrar e criar saídas para suprir essa necessidade de uma outra maneira. E fazendo o mínimo viável. O mínimo viável é aquilo que te leva na direção do que você quer. E um passo mínimo é mágico, é poderoso. Falamos também sobre o consumo de água, a importância da hidratação. Vemos isso através da cor do xixi. Como é que tem sido a sua hidratação e a cor do seu xixi? Está sendo aquele amarelo quase transparente ou tem sido mais escuro? E no áudio anterior juntamos mais um tijolinho. Descasque mais e desembale menos. Na dúvida, essa é a alimentação mais saudável. Descascar mais e desembalar menos. Bora mergulhar profundo hoje? Do que é que você tem alimentado a sua alma? Fênix, você percebeu que no áudio de ontem ele foi bem diferente? Pois é, esse também está e os próximos também o serão. No áudio anterior eu me abri, eu me coloquei vulnerável, falei sobre a minha arrogância inconsciente de super-heroína e admiti a minha impotência. Aquele foi o primeiro passo do programa de 12 passos de transformação. Esses 12 passos de transformação foram publicados pela primeira vez em 1953 por Bill W. e Bob S. São fundadores do Alcoólicos Anônimos. Por que não tem o sobrenome deles? Porque esse anonimato é importante para se manter o cuidado com o grupo, o respeito, que aqui não importa se você é o presidente de não sei da onde, ou artista falando de tal, ou se você é um veterano de guerra, ou alguém que tem um posto mais simples. Todas, todas, todas essas pessoas já foram transformadas. Temos desde artistas famosos que resolveram sair do anonimato e falar da importância do AA, desse poder desse grupo, até pessoas extremamente simples. Portanto, são pessoas anônimas. O AA foi fundado em 1935 por essas duas pessoas e até hoje é a irmandade com maiores resultados de transformação. Esses 12 passos e esse grupo, essa irmandade, essa fraternidade é uma fonte de inspiração para outros grupos de transformação. E é também uma inspiração profunda para todo o trabalho que eu tenho feito e para o trabalho que eu ainda estou criando. Fazer esses grupos é um dos meus projetos. Aumentar, na verdade, eu já tenho grupos. Agora eu quero expandir, baseado nisso. Então, estamos com gratidão e honra sobre o ombro desses gigantes. Eu adaptei os 12 passos para a transformação Fênix. Deles e dos livros deles publicados, eu me inspiro para os grupos de apoio e todo esse processo de transformação. Ontem foi o primeiro passo. Hoje nós falaremos do segundo, e assim seguiremos sucessivamente nos próximos dias. Os 12 passos para a transformação pessoal são: 1. Admitir a impotência, que eu fiz ontem. 2. Rendição ao poder superior, que nós falaremos hoje. 3. Decisão de entrega. 4. Autoanálise. 5.
confissão das falhas. 6. Submissão à transformação. 7. Confiança no poder superior. 8. Inventário de danos. 9. Reparação de danos. 10. Vigiai e orai. 11. Espiritualidade. 12. Transbordo e servir. Vou aprofundar um pouquinho sobre o que fizemos ontem. 1. Admitir a impotência. Quem é que gosta de admitir a derrota total? Foi desafiador eu fazer aquele áudio, eu falar para pessoas desconhecidas. Na teoria, na prática, aliás, não é feito assim, aberto para pessoas desconhecidas. Eu fiz isso para servir de exemplo, para mostrar o como é feito e sim, como é desafiador. E quem é que gosta de admitir essa derrota, essas vulnerabilidades? A admissão da impotência é o primeiro passo da libertação. Quando eu não sou uma super-heroína, eu falar sobre isso é o primeiro passo para a libertação. Só aprende e muda quem quer. É uma porta que sobe por dentro. E é fato, nós aprendemos pela dor ou pelo amor, geralmente pela dor. Assim foi comigo e assim é com a maioria das pessoas que eu falo, com a maioria das pessoas que se identificam com esse conteúdo. É uma relação entre humildade e leveza. É um desafio. E ao sermos desafiados a admitir a derrota, a maioria se revolta. Os menos desesperados têm mais dificuldade nos resultados. Quem tem mais dificuldade, quem está sentindo mais dor, tem mais resultado. Quem está ali morno, está doendo mais ou menos, ou essa necessidade de controle absoluta, ela até está dando resultado, não está atrapalhando tantos desafios, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, são aquelas pessoas que estão mais mornas. Quem já tomou tombos enormes, como eu já tomei, tem mais resultado, trabalha com mais afinco, isso é mais comum, mas todos nós podemos ter resultados. Basta essa decisão, esse primeiro passo, esse ir imperfeito mesmo. Está desafiador para mim fazer esse processo. Eu tenho me preparado e estudado para falar sobre isso porque eu sei como isso é transformador e como eu me sinto tão pequenininha, tão formiguinha para falar sobre isso. Mas eu tenho sentido esse convite interno de falar sobre isso. Poucas pessoas praticam sinceramente a jornada da Fênix. Eu sei. Poucas pessoas vão ter resultados de verdade sem ter atingido o fundo do poço. Mas sim, todo mundo é possível. Para todo mundo é possível. Se esse conteúdo está te tocando de uma forma, isso é possível. E a jornada da Fênix vai continuar aqui. Vamos ao passo 2? A rendição ao poder superior. Fênix, quando eu criei todo esse processo, eu no íntimo egoísmo do meu ser, eu queria fazer algo completamente laico. Eu não queria falar sobre Deus, porque futuramente eu falo, aqui nesse áudio, ele não é um áudio para ficar dando aula ou contando histórias, mas eu tenho uma história com religiões e eu sei que tantas pessoas também o têm. Então, eu não queria misturar as coisas, como muitas partes da ciência o fazem, mas não sem negar, algo mais agnóstico. Era essa a minha ideia, algo laico. Mas o, o universo, o poder superior, falou: não, você vai falar. E então eu perguntei: beleza, como? Aí o como ele não vem perfeitamente. O como vai vindo, o como vai aparecendo. Portanto, é assim que eu estou fazendo aqui. Os agnósticos e ateus têm dificuldade com esse passo de rendição ao poder superior, porque são pessoas mais científicas, mais mentais. E aí eu te pergunto, se esse fosse o caso de ser agnóstico ou ateu, quais são os resultados que você tem tido? Olha ao longo da história, quais são os resultados que você tem visto? Portanto, a rendição ao poder superior
Mas eu não acredito em Deus. Não precisa ser Deus. O nome não importa. A palavra Deus, isso é uma palavra. Palavra Deus. Ela tem sim os seus desafios por conta de tanta religiosidade. E aqui esse poder superior, ele é ligado a uma espiritualidade, a uma energia e não uma religião feita por homens. Então, se você não acredita nesse poder superior ainda, que tal você acreditar no processo? Você acreditar nos resultados? E os que perderam a fé? Aquelas pessoas que foram machucadas no meio religioso, que, como existem muitas, e como eu vi tanta coisa no meio religioso assim. É a mesma coisa. Eu estou falando de Deus, não da religião. É do poder superior, da espiritualidade, não da religião. Tenha fé no processo. Ou então, só tenha o que nós temos falado tanto de adiar o julgamento, apenas observe. Observe. Outras pessoas que vão ter muita dificuldade nesse processo são os intelectualmente autossuficientes. Eu já caí nesse lugar. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa inteligente, que eu aprendo fácil, eu consigo fazer conexões tranquilamente. E eu já caí nesse lugar. Eu quis cair nesse lugar. Mas não dá. Realmente essa rendição, essa conexão com o que é superior, porque é muito pequeno a minha intelectualidade. Ela não abrange o todo, e aqui eu estou falando do todo. Acreditar significa confiar, não é desafiar. Não é, tá bom, beleza então, Deus, eu vou aí confiar em você, vamos ver o que você tem para mostrar. Não é sobre isso, é sobre confiança. É uma rendição a esse poder superior. É sobre fechar a porta do seu quarto e conversar diretamente com ele, como está escrito lá em Mateus 6,6. Em Mateus 6, perto ali, está falando também a adoração do Pai Nosso, como é que se ora. Mas não precisa necessariamente ficar repetindo qualquer oração. Converse o que vem do seu coração. Fale das suas dores. Fale das suas necessidades, das ferramentas que você precisou usar para tentar controlar a realidade porque estava tão incontrolável, tão doído. É isso aí. Fecha a porta do seu quarto e conversa diretamente com ele, porque Deus é amor. Deus é um indescritível, é o inominável, é o grande eu sou. É e sempre será, apesar das religiões que são originárias e regidas por seres humanos. E nós, seres humanos, somos falhos. E então, do que é que você tem alimentado a sua alma? O quanto falta de rendição ao poder superior? A alma desnutrida te faz buscar alimento em ações viciosas? Lembra do desconforto do vicioso para o virtuoso? É sobre isso. Sempre foi sobre isso. Todos os básicos, toda a jornada, todo o processo, todo o material que eu tenho e eu falo, ele está todo conectado. Sair do vício e ir para a virtude. O quanto que você tem levado para o pessoal e descontado, compensado na comida. Nós estamos na alimentação consciente. Você tem acolhido essas suas imperfeições, suas dificuldades, ou você tem usado contra você? E então, como é que foi a alimentação consciente essa semana? Como essa mensagem, esse segundo passo te toca? Bora para a prática, para o treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua Roda Mais Leve 360. Pesquise, se aprofunde nos temas mencionados que te chamaram a atenção. E o hábito angular dessa área, como foi essa semana? E mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 dessa área de alimentação consciente. Como está a atração da roda traseira? Como foram as ações que você fez essa semana em alimentação consciente? E vamos olhar para a roda dianteira? Quais serão as ações para a próxima semana nessa área, levando tudo isso em consideração? Relembrando, ao retirar uma ação viciosa, observe e coloque outra ação mais saudável no lugar. Aqui é sobre aprender e gostar de habitar em você, porque a única pessoa no mundo que você consegue dar conta de ser é você. E isso primeiro é uma questão de decisão e depois uma simples questão de treino. E aí, quem é que quer se render a esse poder superior que é tão amor? Quem é que quer
aprender ou reaprender a fazer isso, quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima!